Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversa sobre saúde mental. Boa tarde, Nuno. Olá, boa tarde, Tiago. E hoje, Então, como é que vai estar o tempo? tempestades, tempestades, Epá, tempestades. epá, Ah, trancas à porta, então. pois eu confesso que com este título, com este tema, veio-me à mente ah, uma citação de Shakespeare, ah, da peça Júlio César, que eu tentarei ah, pôr um pouco em cima da mente, não é? Citar Shakespeare não é o meu forte. Eu tenho interiorizado aquilo que li, mas não sou um ator. E acho que, como psicanalista, pá, estás a deixar ficar. Os psicanalistas são brilhantes nessas coisas de citações literárias, pá. Vê lá. Isto, pronto, és brincalhão. Eh, mas acho que há uma. Acho não. Para mim, tenho a certeza. Uma situação, aliás, um excerto dessa peça de Júlio César de Shakespeare que eu acho que pode retratar muito o tema de hoje. Que é um diálogo que diz: há uma maré nos assuntos dos homens, o que, tomado no dilúvio, leva à fortuna. Omitido toda a viagem da sua vida, está presa em baixios e em misérias. Num mar tão cheio estamos agora flutuando e devemos aproveitar a corrente quando ela servir, ou perderemos os nossos empreendimentos. Portanto, é uma. Acho que é uma situação, uma citação muito rica e que pode ser uma espécie de alavanca para o tema de hoje. Olha, quando tu me falaste em tempestade, ah, pondo-me quase como uma alma gêmea de Shakespeare, não? Era uma piada, era uma piada. Ah, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi precisamente a calmia. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura muito avessa às tempestades. Temos numa cultura de acalmia, de, de costumes brandos, de temperaturas amenas, de que chova pouco ou que não chova, hum, que não caia, que não hajam relâmpagos. hum, portanto, essa acalmia faz lembrar a maré baixa dos baixios, onde o Shakespeare falava de. Shakespeare, não. Lembras qual era a personagem? Não? Eu acho Júlio? que Júlio César, Não. se não estou em erro, é provável que Porque o esteja. próprio Já li há Júlio muitos César, anos. onde o próprio Júlio César dizia, é nessas maré baixa, não é? Baixios. Nos baixios que nós vamos ficando atolados. Eu não sou erudito na matéria, mas num documentário que eu vi há uns anos já, fiquei fascinado. Júlio César foi imperador durante 5 anos, um Uh, período muito curto. eu diria, imperador, eu acho que ele não chegou a ter, vamos lá ver, ele serviu, segundo a história do que me lembro, o primeiro imperador de Roma foi Augusto, que era o sobrinho de Júlio César. E eu acho que Júlio César, alterou o sistema político porque deu origem à queda da República e tornou-se um império quando efetivamente instalou o seu, não sei como é que se diz, despotismo, não é? Déspota. Epá, critique-se o que se quiser. Ah, o Código Juliano imperou durante 1000 e tal anos. Sim, sim. Muitas das ideias, nomeadamente o circular pela direita, são originárias dele, de regulamentações implementadas por ele. A forma como ele assumiu o poder, entre outras.
Eh, os romanos tinham muita tendência a, como é que eu hei de dizer, a resolver os assuntos à facada ou através de substâncias tóxicas, mais ou menos ardilosas. Mas uma das estratégias que ele utilizou foi que isto foi que eu ouvi nesse documentário. Quando ele chegou ao poder, de alguma forma, hum, o Senado tinha cerca de 120 senadores. Quando ele morreu, o Senado tinha 900 e tal senadores. Ou seja, quando ele morreu, eles eram tantos que não conseguiam chegar a acordo nem sequer em relação a acordos cortinados. Portanto, era ele que tomava as decisões. E muitas ele tomou bem tomadas. Uh, Nomeadamente quando, nas guerras de conquista, uh, ele chegava, exibia, ele e os generais dele, exibiam o seu exército e depois diziam aos outros, pá, olha, como é que é? Querem andar à batatada connosco e nós arrasamos-vos todos, vocês desaparecem da superfície da terra, ou tu e tu vêm como senadores para Roma, nós pomos aqui, fazemos aqui, damos umas estradas, uns saneamentos e tal, vocês até ficam a viver melhor. E com isto evitou, não, evitou, conquistou muitos territórios sem tanta guerra quanto isso. Uh, mas foi angariando, como era, um famoso inimigo dele, cujo nome me está a escapar. Olha, agora assim do pé para a mão não me ocorre. Era um indivíduo que era famoso por ser inimigo dele, confrontou-o militarmente e depois de algumas vitórias, disse, pá, pronto, epá, já viste, mais do que isto vai correr mal, vens para o Senado, em Roma, tens voz, tens mordomias, tens isso tudo, epá, e é melhor para todos. E ele aceitou, pá, tem o nome do fulano debaixo da língua. Isso era um indivíduo extremamente inteligente e acho que Shakespeare apanhou muita dessa sabedoria dele, e, dele e não só. Porque eu creio Sim. que, creio que é da peça do Júlio César também a personagem do Marco António. Marco António, Há outra peça que eu acho que é o Marco António e a Cleópatra, não é? Acho que talvez. é outra peça à parte. Não tenho a certeza também. Pois, que há o discurso de Marco António, que é que ocorre logo após a morte de Júlio César, quando Roma fica num tumulto, Uhum. que é um discurso shakespeariano muito interessante, inspirador. Enfim, É, enfim, ah, foi uma tempestade. E uma tempestade que mudou o mundo, diria eu. uhum. Sim, 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 sim. E na terapia, eu acho que a tempestade nem sempre é catastrófica. Eh, Na vida, às vezes são necessárias tempestades. Ah, há bocado disseste uma coisa que me deixou aqui a pensar. Se não trabalhamos muito ou nos esforçamos muito para manter a calmaria. Uhum. Sim, 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 sim. Sim, sim. E eu não sei se isso às vezes será pior do que enfrentar uma tempestade. Ah, sim. Sim, sim. Fazemos um esforço enorme para manter um status quo que é tóxico, que nos é desfavorável, e continuamos ali a manter aquele status quo, utilizando o tempo comum, em vez de partirmos a louça toda e depois logo se vê que cacos é que fica, o que é que se aproveita, e se calhar vamos ter que ir comprar a louça nova. Não, ficamos ali com uma louça que não nos serve, uh, que nos é, que é tóxica, em vez de fazermos uma tempestade. Medo é este da tempestade.
eu estou aqui, vou-me esticar um bocadinho. Tenha paciência comigo. Eu acho que, masoquisticamente, há uma parte de nós que gostaria de continuar a estar a ser cuidado pela mamã. Cuidado pela mamã ao nível uterino, não é? Aquela paz que se pressupõe intrauterina, não é? De, em que não há muito calor nem muito frio, porque é o corpo da mãe que medeia, não há falta de oxigênio, ou pouca falta há, porque é o corpo da mãe que medeia o oxigênio que nós recebemos. Enfim, o corpo da mãe medeia o ambiente interno do bebê, tanto que ele nem sequer conseguiria crescer se não fosse isso. Ah, e, e masoquisticamente nós remetemos para esse estadio de harmonia absoluta. Plenitude. Hum? É, Plenitude. é. Só que a realidade física não nos permite persistir ad eterno nesse estado. Então, nós precisamos de adquirir estratégias sádicas, uh, estratégias agressivas, um, lutarmos pelos ingredientes que precisamos. Uh, eu diria, a primeira grande luta óbvia é o berro. Eles dizem que é chorar, eu não sei se é chorar, sei que é berrar, é o berro que o bebê dá para respirar, porque se não berrar, não consegue enfiar ar dentro dos pulmões. Eu preciso de o fazer rapidamente. É uma porra de uma tempestade, tem que ocorrer. A É. primeira. Sim, ok. As outras se calhar são ventanias, mas sim, é. Mas nós, enfim, acho que nós vivemos numa cultura em que se utiliza o nosso masoquismo infantil para controlar as populações. Nós vivemos rodeados desta ideia de moderação, de coisinha morna, de não há muito calor, nem há muito frio, chove quanto baste, porque se chover muito, ai Jesus, é um dilúvio, não é? Se não Precisamos de chover construir uma nada, arca. hum? Precisamos de É, construir uma arca. E não há é, dinheiro para isso. Portugueses, atenção. pronto, Brincadeira. mas Não dá para o orçamento do Estado, uma arca. Tenham lá Mas a paciência. mãe providenciará a madeira e os ensinamentos de como fazer a arca. Já agora, há uns anos largos atrás, num programa do Miguel Portas, eh, tinham programas extremamente interessantes sobre história, que era a área de especialidade dele. Uhum. Eu lembro-me dele falar que o mito da arca já existia na cultura suméria, 3000 anos antes de Cristo. Ou seja, já os sumérios achavam que o panteão dos deuses deles estava muito desencantado com os seres humanos, porque eram ruidosos e mal cheirosos. O que repara, isto é engraçado, isto é de 3000 anos antes de Cristo, a altura em que os grandes aglomerados de seres humanos começam a formar-se. Ou seja, não são tribos de 100 ou 200 pessoas, são milhares de primatas no mesmo sítio. E aí nós somos ruidosos e somos mal cheirosos. Cheiramos mal mesmo, porque há muita gente junta. Não havia propriamente desodorizantes, nem havia períodos, material de higiene para as casas de banho. Bem, na realidade não havia casas de banho. Portanto, então, como os humanos estavam, como os deuses sumérios estavam muito zangados com os seres humanos por terem, terem se revelado tão porcos e barulhentos, decidiram purificar pela água, causando uma chuva diluviana que lavaria esta espécie. Que é engraçado que
naquela zona daquilo a que nós chamamos Médio Oriente, chover por longos períodos era assim um feito. Ah, coisa que, por exemplo, no norte da Europa, sim, está há 2 meses a chover. Pois isso costuma ser assim. Ah, então, há esse dilúvio, mas alguns dos deuses do panteão sumério gostavam particularmente dos humanos. Então avisam um homem para que construa uma grande embarcação na qual pudesse salvar os seres humanos. Ah, pronto. Para quem acha que as histórias bíblicas caíram do céu, foram inspiradas em outras histórias que existiam antes. Mas, mas foi uma tempestade para ah, purificar aquele marasmo. E agora, por acaso, isto eu já me calo, pá, mas ah, para os deuses sumérios, os humanos eram porcos, havia porcaria, havia imundice, havia pestilência. E então a ideia era purificar usando a água. É bom termos presente que há 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, não havia muito mais com que purificar senão água. Ou Quando, fogo. ou fogo. Mas, portanto, pronto, os deuses foram moderados, usaram só. Ahm, Até aparecer Prometeus, não é? esse não usou só, encontrou-o, mas lixou-se. É, 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 olha já, agora remetendo para o velho Freud, Ah, diz. eu agora não sei, estava aqui a já entrar um bocado na barreira do sonho. Ah, porque Prometeus traiu o seu círculo divino, entregando a dádiva do fogo à humanidade. Se Sim. não me falha a memória, será isso. E eu estava a pensar aqui o terapeuta muito como um Prometeus, ou seja, alguém que entrega algo que pode mudar o curso da história do próprio, ah, indo contra as divindades do paciente, nomeadamente este lado arcaico infantil, divino, que fica zangado quando efetivamente o terapeuta entra em jogo e trabalha para quebrar determinadas idealizações. Enfim, isto foi, como eu Não, disse, não, 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 sonho, bom sonho, bom sonho. Acho engraçado porque logo me veio à cabeça uma referência cinematográfica, eh, que é A Guerra do Fogo, ou The Quest of Fire. É um filme de há 40 anos atrás, ehm, que é fabuloso, ainda hoje é perfeitamente oportuno. ehm, E precisamente os nossos protagonistas partem à procura do fogo, porque eles sabem usar o fogo, são homens primitivos. Sabem ah, usar o fogo, mas não uhum, o sabem produzir. Ah, eu acho que é uma boa analogia, porque efetivamente a função de Prometeu do terapeuta, eu diria que é mais ajudar a descobrir a forma de fazer o fogo do que ajudar a descobrir, ensinar, mas que essa forma de fazer o fogo é do paciente, não é, eh, não é do terapeuta. É o paciente que a tem lá guardada, mas não se permite. Lá está hipotecado pelas divindades, sejam elas as divindades familiares, sejam outras, e não consegue produzir o seu próprio fogo. É engraçado que no Quest of Fire,
há um envolvimento amoroso entre um dos nossos protagonistas e uma mulher de uma tribo mais evoluída, e é precisamente desse envolvimento amoroso que nasce a capacidade da tribo dele passar a produzir fogo. É, eu diria quase de um simbolismo analítico amoroso, é da relação, porque quando eles estão casados, se eles não tivessem aquela relação, a tribo dela teria dado cabo deles. Mas como tinham uma relação, eles são poupados, são bem tratados, e é-lhes ensinado como é que se faz o fogo. Enfim, só vendo. Uh, Sim, é um bom exemplo. Já há muitos anos não me lembrava desse filme. é, é, é uma obra-prima, acho eu. E por trás dele, não sei se sabes, por trás desse filme está o Desmond Morris, o homem que Não escreveu O sabia. Macaco Nu e o Zoo Humano, é um consultor técnico do argumento, ah, e tu vês ao longo do filme uma série de ideias do Desmond Morris, tanto do Macaco Nu como do Zoo Humano. Ah, uma delas é talvez das mais óbvias, que é a cópula face a face. A maior parte das espécies de mamíferos não copulam face a face. E uma teoria é de que a cópula face a face terá contribuído para o aprofundamento do vínculo entre o macho e a fêmea, e por essa via permitido que o macho fique mais tempo com a fêmea e ajude a criar a cria, porque as nossas crias são extremamente pesadas de se criar. Têm uma sociabilização muito longa, pesada, eu diria temos um cérebro grande e, portanto, difícil de programar, demora tempo, e por isso uma fêmea sozinha não conseguiria fazê-lo. É vantajoso que o macho esteja por perto. Pá, é uma das teorias que o Desmond Morris fala no Macaco Nu, Uhum. e que está plasmada depois numa cena do filme, que é engraçado. Já agora, um bocadinho à margem, mas pronto, olha o vento, leva-nos para aí. Nas tempestades é assim, a gente não sabe para onde é que o vento nos vai levar. E isso mete medo. Ah, que é um documentário que vi já há uns tempos largos atrás. Tentei reencontrá-lo, não consegui mais, mas fabuloso, que é a filmagem de uma família de gorilas, ahm, em que se vê pela primeira vez filmado, eles acoplarem face a face. Os gorilas são animais extremamente tímidos e não é muito comum serem filmados e ainda menos serem filmados a copular. Esta equipa consegue filmar essa família e filma o macho a copular face a face com várias fêmeas. Uh, a cena até é caricata. Caricata não é engraçada, porque já agora ocorre-me, acho que isto é giro. Uh, ele é aliciado por uma fêmea pouco depois de ter copulado com a primeira. E depois por outra. Se não estou em erro, ele copula com quatro fêmeas seguidas. É giro porque ele é um colosso, mas desgraçado não se tem nas pernas, no final. E a zoóloga que comenta esse documentário tem uma ideia que eu acho que é muito, muito interessante, que é provável, é altamente improvável que elas estejam as quatro em si ao mesmo tempo. Até porque nos primatas,
há a ideia de que só as fêmeas de ranking mais alto é que entram em cio. As outras não entram em cio. Portanto, é altamente improvável que num grupo, num bando, 4 fêmeas estejam em cio ao mesmo tempo. E ela levantou a hipótese, quanto a mim brilhante, de que provavelmente estamos a assistir à aurora do poder feminino. Ou seja, elas conseguem, através da cópula, não determinada pelo ambiente hormonal do cio, mas intencional, conseguem modular a força e os intentos do macho dominante. Eu achei esta ideia muito oportuna. Faz muito sentido. Bom, mas divergimos através da Quest of Fire. Eu diria que divergimos, mas essa divergência, que provocou-me aqui uma certa tempestade mental, obrigou-me também a arranjar aqui um fio, porque é que fizemos este percurso. Porque falávamos de uma tempestade de civilização, ao início do nosso episódio, e depois introduziste aqui a tempestade naturalista. Hum, Não sei se pode chamar assim, Sim, portanto, sim, eu sim. interpreto assim, não é? Porque eu acho que há aqui, antropologicamente, e eu acho que a psicanálise tem um foco muito antropológico, pelo menos até neste sentido que já falámos aqui. Temos que sair da endogamia, temos que partir para a exogamia. E a exogamia é um caminho, obrigatoriamente, de tempestades, de implementarmos novas relações, novas maneiras de estar e de enfrentar muito os ventos Bem, disto. agora, E eu diria que a capacidade de saúde mental, metaforicamente, aí pode ser vista como a habilidade que o indivíduo tem em usar as velas a seu favor, saber erigir erguer as velas hum, para sobreviver a essa tempestade, mas também a aproveitar por onde ela o pode levar. Portanto, não afundar, não ficar parado. Enfim. excelente alegoria, a da navegação à vela. No meu tempo, tive uma pequena experiência muito agradável, uma excelente escola. E é verdade, navegar na tempestade é difícil e não é preciso saber, mas uma coisa é certa: na calmaria não se navega. Na calmaria nós andamos ao som ao som não, andamos pela força da corrente. É para onde a corrente nos levar que nós vamos, não é? Eh, com o vento, no extremo com a tempestade, nós tendo velas, sabendo usá-las, já podemos dirigir-nos para algum lado. Para um velejador, a pior ameaça do que para os antigos navegadores, pior ameaça que a tempestade era a calmaria. Eles ficavam parados naquele sítio, com a água potável que levassem, com a comida que levassem, ficavam ali até morrer. Porque se não vier vento, não saem dali. Deixa-me só pegar na questão da endogamia, exogamia. Se calhar, para quem é de fora da área, Uhum. endogamia, a relação, o acasalamento dentro da família, exogamia, a relação, o casamento, o acasalamento fora da família. Mas esta endogamia, ou seja, a relação, o acasalamento dentro da família, levada, mais uma vez, levada ao extremo,
é o regresso ao útero materno. É o regresso àquele estadio da homeostase máxima in utero. Como é que é o inverso de desenvolvimento? Não é desenvolvimento? Não há desenvolvimento. Seria, Estagnação? mas eu estava a pensar mais em termos mesmo de regressão. Não é estagnar algures, desenvolveu e estagnou. É um desejo de regressão. Regressão ao estado de, de harmonia máximo. E agora? Não resisto. Eu disse que não ia Hum. falar disso, mas não resisto. Que é esta questão, numa terra, numa cultura onde se vive, onde se fala tanto de harmonia, no fundo, de meio termo. No meio termo é que está a virtude. Não, não é no meio termo que está sempre a virtude. Eu não posso violar, ponto final. Não posso meio violar, não posso semi-violar. Precisamos de ser extremistas. Não, não, não é meia dose. Pode roubar, mas só um bocadinho. Não, não pode roubar. Roubou 10 cêntimos. Roubou 10 milhões de euros. Roubou. Não pode. É proibido. É contra o bom funcionamento da sociedade. Portanto, estas coisinhas, esta sociedade de meio termo, enfim, de calmaria. E da mesma forma, do ponto de vista da geofísica, nós podemos estar aqui num momento de calmaria, mas tempestades estão a ocorrer noutros lados do planeta. Nós, por exemplo, vivemos num país de clima relativamente ameno. Não? Uhum. E com as alterações climáticas, enfim, diz-se de origem humana, serão, não serão, não é relevante discuti-lo, mas que estão a ocorrer. Nós estamos a sair um pouquinho do nosso estado do ameno, mas continuamos num sítio relativamente ameno. Mas outras pessoas, noutras zonas do planeta, eh, essas zonas estão a ficar desertificadas e estão a ficar com fome e com sede, não têm como viver nessa zona, porque essas zonas do planeta não têm como suportar a vida humana eh, sem, sem tecnologia, que não existe nessas zonas. Então essas pessoas ou ficam lá ou morrem. Não é? Então fala-se muito nas crises de migrações e isso tudo. Onde eu quero chegar com isto é, hum, muitas vezes a nossa busca por calmaria, hum, pode ser à custa de tempestades noutras zonas, noutras pessoas. Hum, esta posição amena, de bons princípios, hum, em que não se grita, hein? Fala-se baixinho, boas maneiras, polida, gera, alimenta-se de tumultos e de tempestade noutros sítios, noutras relações. Hum, Às vezes, para não resolvermos um conflito com o nosso cônjuge, lixamos a cabeça aos nossos filhos. Mas estamos em paz. Temos uma família como deve ser. Claro que os miúdos depois, 20 anos depois, vão achar que não, mas pronto. Eu aí vou usar outra, não sei se é alegoria, mas aquela teoria que existe do efeito borboleta, é assim que se diz, que Sim, uma borboleta bate as asas num lugar do oceano e isso provoca uma tempestade noutro ponto, sim, radicalmente. sim, sim. Sim.
A ideia que eu tenho interiorizado é esta, pode ser assim. No fundo, mesmo os atos mais discretos não são inconsequentes. Pois, Mas eu estava a falar até de uma forma bem mais. Porque nas nossas relações, a coisa não é tão distante quanto isso. Muitas vezes é muito óbvia e muitas vezes nós próprios não temos muita con- consciência do, das consequências dos nossos atos ou não atos. Mais uma vez, falando de tempestade, eu diria que os não atos eh, equiparáveis à calmia não são tão pacíficos ou tão neutros quanto se possa pensar. Não agir, não fazer tem consequências. Não viver tem consequências. sim. Fugir da tempestade pode ter sérias consequências. É engraçado porque muitas pessoas, eh, eu creio mesmo na cinematografia norte-americana, falam muito disso, de indivíduos que são fanáticos das tempestades. Pessoal que sai para a rua, sai para os campos normalmente, para ver as tempestades, para viver as tempestades. Uh, Depois, no fundo, nós temos lá um bocadinho alguma atração por aquele tumulto dos elementos físicos do ambiente. Sim, Eu estava a pensar também nos super-heróis. Uh, Norte-americano, da mitologia norte-americana, e não só, que frequentemente há umas personagens que estão associadas ao vento e aos raios. Obviamente, o que me vem à cabeça é o bom velho Thor, da mitologia viking, pois. mas nórdica, não é? Viking. Ahm, mas não é só. Os ventos também são frequentemente divinizados pela, pela vida que trazem ao ambiente. Os ventos, em rigor científico, também têm nomes. Também têm, Nomes. como Eu assim? creio que sim. Não tenho agora, só me lembro de um nome. Acho que é Ghibli. Há um vento que se chama Ghibli. Eu acho que isso depois também tem a ver com a localização geográfica onde eles comumente se desenvolvem. Olha, já agora mais uma alegoria. Ahm, eu aprendi isto. As tempestades têm nomes. Sim, sim, conforme o tipo e a intensidade. Olha, agora, eu há uns anos, por honra de Sua Majestade, fui agraciado com uma estadia nos Açores durante 6 meses. Ahm, e houve uma altura em que nós fomos avisados que iria haver uma tempestade, um ciclone com ventos na ordem dos 120 km por hora. Pá, eu lembro-me naquela altura, fui lá para os aposentos, durante a noite, pá, fechei os stores como deve ser e tal, fui dormir, pensei, bom, isto durante a noite vai haver pá, barulho e tal, amanhã vai haver galhos partidos e coisas viradas e tal. E no dia seguinte, de manhã, quando abri o store, estava por cá, estava um dia lindo, não havia nada partido. Eu também dormi a noite toda, não dei por nada. Eu, efetivamente houve ventos de cento e tal quilómetros por hora, mas isso nos Açores não é nada do outro mundo. Uhum. Isso nos Açores é uma ventania e é banal. Porque estão habituados a ter esse tipo de ventos. Eh, É claro, às vezes têm ventos mais intensos e há estragos, mas é raro. O que é normal para eles, eles estão habituados e vivem bem com isso. Ou seja, eles estão habituados às tempestades.
Mais uma vez, mal estão aqueles que só conseguem viver na calmia. Isso, eu acho que é verdadeiramente violento, hum, uma pessoa ter a sorte, traço, azar, de ter uma vida demasiado plena e deparar-se numa fase mais tardia com uma grande tempestade. Sim, sim. E, pá, se calhar pior ainda é viver a vida toda sem tempestades e com medo que um dia venha uma tempestade. E, e eu diria da minha experiência, e isso é muito comum. O pessoal andar ali um bocadinho, pá, pode haver este tumulto, pode haver aquele tumulto, pode haver. Pois, e constantemente navegando com a maré, ah, vai seguindo a maré. Se calhar já falei disso, mas é uma citação. Não vou brincar às erudições. Foi Freud que citou Bernard Shaw, ah, quando dizia que as pessoas têm a tendência. Bernard Shaw terá escrito que as pessoas têm tendência para seguir o caminho de menor esforço em vez do caminho de maior eficácia. Equiparável à água. A água não Sim, sobe montanha, vai sempre descendo. Pode até eventualmente contornar uma montanha, o trajeto que for necessário, mas não passa através dela. Vai fazer o trajeto mais longo, pode até perder o caminho, a rota que mantinha, mas não sobe. Hum, é um bocado o que eu acho que estas pessoas, todos nós, se calhar, de uma forma ou de outra, estas pessoas que evitam a tempestade, vão andando com, com, com a maré, em vez de navegarem. Vão sendo levadas como uma folha, é posta na água e ela segue, vai, vai rio abaixo, sempre rio abaixo. Isso agora, por acaso, lembrou uma das fontes de poder dos guerreiros nórdicos era terem embarcações que eles conseguiam carregar às costas. Portanto, quando o trajeto por rio ou por mar não lhes dava jeito, os gajos passavam de um rio para o outro por terra com o barco. Mas os gajos navegavam muito bem para a época deles. acho que é seguro dizer que há muito a aprender, ah, com a história, com a mitologia, com tudo o que ficou para trás. Ponho assim de uma forma muito simplista. Ah, história, à medida que nós vamos sendo mais velhos, uns mais cedo, outros mais tarde, a história começa a fazer mais sentido. O que é natural. As crianças pequenas não têm história, ou têm muito pouca história. Nós, mais velhos, já temos muita história. Eu, seguramente, a menos que vivesse até aos 120 anos, tenho mais história para trás do que expectativa de história para a frente. É natural, é mesmo assim. As crianças só têm história pela frente, tudo correndo bem. E, portanto, falar de história, não lhes faz grande sentido. Eu acho que para as crianças o ideal era nós lhes contarmos histórias. Uh, e um dia elas aprenderão história e aprenderão com a história. Pá, essa é uma citação, não sei de quem é. É ou não reconhecer a história.
Ou, rapaz, É novo. não reconhecer a história, ou não, acho que é não reconhecer a história, condena-nos a repeti-la eternamente. Não sei quem é. Essa citação é famosa. É, Sim. E se calhar hoje ficamos por aqui, não? é marteladas, não é? Eu já dei um, mas colada a essa, sem dúvida, o Macaco Nu e o Zoo Humano, do Desmond Morris, que é o conselheiro técnico do filme. No título original é The Quest of Fire, mal traduzido para português, A Guerra do Fogo. Sim. É, Júlio eu, César? eu- sim, eu diria que talvez, pegando naquela citação inicial, para quem quiser, tiver interesse em ler Shakespeare, eu acho que se aprende sempre muito. Mas pronto. Ah, quem quiser, obviamente, explorar esse período da nossa história, portanto, essa significativa tempestade civilizacional, temos a série Roma, da HBO, que é apenas uma. Explora esse período, não é? Da implementação do Império, não é? Da transição da Primeira República para o Império, e da ascensão, portanto, da queda de Júlio César, da ascensão e queda de Júlio César e também da ascensão do seu sobrinho como primeiro imperador. Depois, não sei muito bem ainda, mas vem-me à mente o filme do Aviador, ah, do, do Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio, que acho que é um filme de 2004. Ah, no fundo, aqui pego neste filme muito, talvez, como um indivíduo com perturbação obsessiva ou compulsiva, bastante acentuada, que teve que enfrentar muitas tempestades, ah, mas que estava sempre a querer ir mais além. Ah, e até me recordo bem do fim desse filme em que ele consegue fazer um voo bem sucedido do projeto do Hércules, que era um avião que veio fora do tempo, não é? Portanto, ele fez um acordo de fornecer material militar aos Estados Unidos, ao seu governo, um, durante a Segunda Guerra Mundial, e esse avião de grandes dimensões tinha como objetivo meter tanques e infantaria e pronto, material bélico, não é? E transportar transatlanticamente, não é? Acho que julgo que seria esse o grande objetivo. Mas veio fora de tempo. Portanto, o prazo foi ultrapassando, mas ele cumpriu. Mesmo atrasado, cumpriu. E no fim desse primeiro voo bem-sucedido, ele disse: Não, não, agora futuro. Vamos sair das hélices e pensar em aviões a jato. Isso é o futuro. Temos que voar acima do tempo. Há muita turbulência com, quando o avião voa muito nesta altitude. Temos que pensar mais além, temos que aumentar a altitude. Aviões a jato. Ah, pronto, era um indivíduo que estava, por assim dizer, a querer sempre enfrentar a tempestade ou manter-se à frente dela. Não sei. Isto Uhum, depois acho que uhum, depende da interpretação, porque o filme acaba, com ele a repetir incessantemente, The Way of the Future. Eu não conseguia parar de dizer isto. Portanto, depois parte do ritual da neurose, da perturbação obsessiva ou compulsiva, que ele dizia The Way of the Future, The Way of the Future. Ele não conseguia parar de dizer aquilo, e a última cena, termina com uma imagem da mãe dele a dar-lhe banho, não é? Em que
a neurose, aliás, a perturbação obsessiva compulsiva, a neurose obsessiva dele teria uma certa origem aí, não é? Porque a mãe ritualisticamente lavava-o e dizia: Tu sabes o que é que a tifo te pode fazer? O que é que. A tifo pode fazer, a febre tifoide, acho que é tifo, Ah, typhus, não é? Tu sabes o que é que. Tu sabes o que é uma pneumonia? Tu sabes o que é uma tuberculose? Tu sabes o que é. Enunciava as doenças e perguntava-lhe: Tu sabes o que é que isto pode fazer? Portanto, ah, que a perturbação obsessiva ou compulsiva deste sujeito girava muito à volta do ritual da higienização. E ele até dizia: Eu gosto do deserto. O deserto é limpo. O deserto é limpo. Enfim, acho que há aqui um simbolismo muito franco, muito, muito rico. Enfim, não sei, lembrei-me deste filme. hum, hum. Acho que teria aqui muito mais para explorar, mas Sim, mas pega bem no tema. Eu imaginei mais a mamã a dar banho, que deveria ser a mamã a cuidar, o regresso a esse tal estado de harmonia. sim, E voar acima disso é o deserto. sim, será uma leitura. Enfim, pois ficamos por aqui. Muito bem, seguimos para uma próxima oportunidade e até breve. Ok, até a próxima.